Olá! Olha eu aqui de novo para mais uma aula gravada para vocês, especialmente para o meu 8º ano do sucesso. Hoje a nossa aula vai ser de física, né? Como vocês já sabem. E hoje a gente vai estudar um conteúdo novo chamado hidrostática. O que é hidrostática? Para que serve a hidrostática? Quem inventou a hidrostática? Isso tudo vocês vão saber na aula de hoje. Espero que vocês estejam bem. Mais uma vez tenho que dizer que estou morrendo de saudade de todos, esperando assim, ó, os dedos cruzados que as nossas aulas voltem logo, porque tá dose, né, gente? Tá dose esse formato online para vocês, tá dose esse formato online para mim, mas devagarinho a gente se adapta, né? Não tá fácil, mas pelo menos está melhor do que antes, né? Já foi pior, como vocês sabem. Vamos começar? Deixa eu abrir aqui os slides para vocês. Desde já, eu quero que vocês peguem os livros de física de vocês e abram na página 43, certo? E esse assunto começa nessa página. É um assunto pequenininho. A gente vai ver um pouquinho da história de Arquimedes, que foi o criador da hidrostática, certo? E a gente vai entender um pouquinho que área é essa da física, né? Aí vocês fazem mais, professora Amanda. Toda semana a senhora vem com uma coisa nova. Isso é física, gente. Isso aí é diversidade física que tem. Tem tantos outros assuntos, tem tantas descobertas, tantas coisas interessantes relacionadas ao universo, relacionadas à própria Terra da gente, né? Mas tem coisa que a gente vai aprendendo aos pouquinhos, e aí o conhecimento vai entrando lentamente em vocês, tá certo? Como eu já falei, falo sempre, vocês vão estudar mais aprofundadamente tudo isso no ensino médio, certo? Por enquanto, a gente está vendo as introduções dos conteúdos, vocês estão tendo a familiaridade com a física, e aí, quando for ano que vem, vocês vão se aprofundando mais, e aí, quando chega no ensino médio, a física vira uma matéria propriamente dita, né? Se separa da química, não vai ficar agarradinha como é hoje com a gente, e aí vocês vão se aprofundar ainda mais, certo? Eu peço mais uma vez que prestem atenção. Se tiver dúvida, anota e tira a dúvida comigo. Já sabem meu e-mail, tá na descrição lá no Google Classroom, tá certo? Meu e-mail. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se puder esperar, se for alguma coisa que atrapalhe a resolução dos exercícios que vocês vão fazer, que eu vou passar, podem tirar a dúvida comigo por e-mail. Se não, aí vocês anotam e aí na próxima aula de física, que vai ser ao vivo, aí vocês esclarecem as dúvidas comigo, tá certo? Beleza, gente? Combinado? Vamos começar! Mas o que é hidrostática? A gente já estudou cinemática, já estudou dinâmica e agora entrou na hidrostática. Mas o que é hidrostática, professora Amanda? Vamos ver agora. O que estuda a hidrostática? A hidrostática é a parte da mecânica que estuda as propriedades, né, dos fluidos em equilíbrio. Ou seja, tudo que é fluido. E o que é fluido? É toda substância que consegue passar com facilidade, certo? Todas as substâncias que conseguem passar com facilidade, elas são chamadas de substâncias fluidas. E aí, quais são os exemplos de substâncias fluidas? As substâncias líquidas, né? Coloquei aqui uma aguinha líquida para lembrar. Já bebeu água hoje? Vá beber água hoje. E a substância gasosa também é uma substância fluida, certo? No livro de vocês, começa falando disso, né? E o exemplo de fluidos são os líquidos e os gases. Então, a gente estuda os 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasóleo. Desses 3, apenas o sólido não é fluido, certo? O líquido e o gasoso são considerados substâncias fluidas. E aí a hidrostática vai estudar essas substâncias fluidas e vai se aprofundar nelas. E aí você se pergunta, beleza, substâncias fluidas.
Mas e como é que a gente pode se aprofundar nisso? Para se aprofundar, a gente precisa entender o conceito de pressão. Pressão é um dos conceitos mais importantes para o estudo da hidrostática. E aí entra esse conceito novo, né? Que a gente já estudou: espaço, velocidade, aceleração, tempo, gravidade, e agora vocês estão sendo apresentados ao conceito de pressão, certo? Então, para o estudo da hidrostática, a pressão é o conceito, a gente diz um dos mais importantes, para não dizer o mais importante, e está trazendo prioridades para né? Mas a verdade é essa, né? Ele é um dos mais importantes. E tudo na nossa volta tem tamanho e espessuras diferentes por um motivo. Por que será que tudo tem tamanho, tem espessura diferente, né? Então, o que é pressão? Pressão é a força que age sobre uma unidade de superfície, ou seja, a razão entre o peso aplicado a uma superfície e a área dessa superfície. Então, o peso que a gente vai aplicar em qualquer superfície e o peso aplicado a essa superfície vai ser chamado de pressão, certo? Quanto maior for a área, mais distribuída será a força. E quanto menor for a área, mais concentrada será a força aplicada. Por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo bem cotidiano. Se você tem uma cadeira e uma mesa para você subir, para se apoiar, para pegar alguma coisa alta, onde é que você vai sentir mais segurança? Numa cadeirinha baixinha ou numa mesa? Pronto, vamos supor que os dois têm a mesma altura, certo? Tem uma cadeira, aquelas cadeiras das pernas bem altas. Tem uma cadeira com a perna bem alta e tem uma mesa, ambos da mesma altura. Os dois têm base de ferro, os dois são seguros. Porém, a cadeira tem um espaço pequenininho, que é só o espaço para sentar, e a mesa tem um espaço grande. Onde é que você vai se sentir mais seguro? Obviamente é na mesa. Por quê? Porque o seu peso vai ser distribuído, porque vai ter uma área maior. Então, quanto maior for a área, mais distribuída vai ser a força. Sua força vai ser distribuída por toda a mesa. Quanto mais concentrada, a força vai ser aplicada a esse banco. Então, quando você está em cima desse banco, a tendência é você ficar tremendo a perna, você perder o equilíbrio. Já em cima de uma mesa, você vai sentir mais segurança, né? Porque o seu peso vai estar distribuído por igual e aí vai dar mais sustentação para você. Agora, nesse caso, a sua pressão vai ser maior em cima do banco, porque o banco vai ter um espaço menor. Quanto menor for o espaço, maior vai ser a força aplicada. Então, maior vai ser a pressão sobre essa cadeira. Quanto maior for o espaço, mais distribuída vai ser essa pressão, esse peso. Conseguiram entender? Espero que sim. Se não entendeu, volta o vídeo e aí eu falo tudo novamente para vocês, quantas vezes vocês precisarem, certo? E aí o livro coloca aqui, ó. Para entender melhor o conceito de pressão, tomemos como exemplo um objeto de 50 newtons. O peso desse objeto é 50 newtons, né? Sobre uma madeira de área 2 metros quadrados. Esse objeto, como sabemos, exerce uma determinada força sobre a madeira. E, às vezes, há necessidade de saber qual a força que cada área está suportando. Para isso, fazemos uma divisão entre a força que o objeto exerce sobre a madeira e a área da madeira que o está suportando, certo? E aí, a gente vai entrar aqui, ó, na equação para se calcular essa pressão, certo? E aí? Com isso, nós sabemos que a pressão será a força que age sobre uma unidade de superfície. Então, a força que vai agir sobre essa superfície, né, vai ser a razão entre o peso aplicado a uma superfície e a área dessa superfície. Então, a gente vai fazer uma razão entre, aqui, ó, a pressão será a força exercida sobre a área. Então, aquela história que eu estava falando agora há pouco, da cadeira e da mesa, com a mesma altura, com a base de ferro, você vai se sentir mais seguro. Quanto maior for
a força exercida, né? E a área, você vai se sentir mais seguro quanto maior for essa área, certo? A pressão vai ser mais distribuída, certo? É o exemplo que acontece com a agulha de costura. Toda a força é aplicada em uma área muito pequena, daí a facilidade de romper a malha do tecido. No entanto, quando ela fica rombuda, quando a gente faz uma costura muito grande, não faz aquela costura pequenininha, bonitinha, essa facilidade deixa de existir. E ela precisa ser trocada por uma nova, né? Então, vejam só. Se a gente tem uma agulha, a agulha está bem afiadinha, a gente vai conseguir costurar tranquilamente, né? A costura pequenininha, o espacinho pouco. E aí a pressão vai ser exercida na ponta dessa agulha e essa agulha vai conseguir cortar o tecido com facilidade para penetrar no tecido para fazer a costura. Agora, se essa agulha tiver rombuda, assim, tiver grossa, com a ponta grossa, né? Vamos dizer assim, não é bem essa palavra, mas que vocês entendam. Se ela começa a ficar cega, certo? Começa a ficar sem estar apontadinha, bonitinha. O que é que acontece? Não vai ser tão fácil de rasgar esse tecido, não é isso? E também a sua costura não vai ficar tão perfeita, vai ficar com espaços maiores. A tendência é você querer fazer uma costura com as casas, né? A linha você passar com um espaço maior, porque você não vai ter paciência de fazer uma coisa assim, bonitinha, costurar bonitinho, com a agulha rombuda, certo? E aí, você vai precisar trocar por uma agulha nova, né? Não sei se vocês têm habilidade com costura. Eu mesmo, gente do céu. Tem uma coisa que eu não tenho habilidade é com costura. Claro que se me der uma agulha, uma linha e sei lá, uma blusa rasgada, eu vou me virar como eu posso. Agora, chegar e dizer que eu vou arrasar na costura, eu não arraso, não. Mas isso o que é que o livro de física faz para vocês? Eles pegam os conceitos do cotidiano da gente e tentam introduzir para que vocês consigam assimilar melhor o que eles estão falando. Entenderam? Espero que vocês tenham compreendido esse exemplo. Quanto menor a superfície, mais fácil vai ser penetrar um tecido, penetrar um corpo, penetrar um objeto, certo? E aí, a pressão vai ser dada em Pascal, PA, mais um conceito. A força exercida vai ser calculada em Newton, né? Newton, todo-poderoso, pai da física, pai da força, né? Que a gente estudou nas aulas anteriores. E a área vai ser em metro quadrado, certo? E aí vem os pontinhos importantes, certo? Um mesmo corpo pode exercer pressões de diferentes intensidades sobre outros corpos, dependendo da superfície de apoio do corpo. Então, tá aqui, ó. Ou vice-versa, certo? Aí tá, quanto menor for a superfície de apoio, maior será a pressão e vice-versa. E quanto maior for a superfície de apoio, menor será a pressão, certo? Aí colocou um exemplo aqui, eu não coloquei 100%, deixa eu. Vou fazer a edição aqui agora com vocês, para que vocês possam me acompanhar, certo? Um bloco de granito com dimensões 20 centímetros por 10 centímetros por 5 centímetros, pesando 20 newtons, irá exercer diferentes pressões sobre uma tábua, conforme a sua área de contato com ela. Aí tá aí, né? Aí, letra A, que é essa aqui que eu comecei a responder, mas não especifiquei aqui, certo? Apoiado com a sua superfície maior. Aí tem um objeto aqui de 20 centímetros de largura e 10 de altura. E está pedindo para você calcular. E aí, como é que você vai calcular? Pressão é igual a força vezes a força dividida pela área. E aí, a pressão é quem? 20 newtons é igual a força 20 newtons, não, pressão vai ser a força que é 20 newtons sobre a área que é 200 centímetros, né? 20 por 10 aí. E aí vai ser igual a 20 dividido por 200, que vai ser 1 newton por centímetro quadrado, certo? Essa aí vai ser a medida utilizada. Aí ele deu aí esse apoio maior, né? Essa superfície com um apoio maior. E agora
Está dando aí com a base lateral. Aí, na base lateral, ele vai dar 20 newtons, que vai ser a mesma força. E aí, ele vai dar 25, vai ser 100 centímetros aqui. Coloquei para fazer a edição aqui mesmo com vocês. 100 centímetros quadrados. E aí, 20 dividido por 100 vai ser 0,2 newtons por centímetro quadrado. Né? 20 dividido por 2. Se a gente corta o zero aqui, corta o zero aqui, vai ser 2 dividido por 10. 2 dividido por 10 vai ser igual a 0,2, certo? E com a face lateral menor, no caso está assim, ó, vertical, certo? 5 por 10. 20 newtons vai ser sempre a força. Por quê? Porque nesse problema ele especificou que a força é 20 newtons, certo, gente? E aí, 200 centímetros não. Nesse caso aqui vai ser 50 centímetros, certo? Porque vai ser a face menor, 5 vezes o lado maior, que vai ser 10. 5 vezes 10, certo? Essa parte de baixo, a área, você vai calcular o de cá vezes o de cá vezes o de cá, certo? No caso aí, se você observar no livro, página 44, me acompanha aí. 20 por 10, 20 vezes 10, 200. Aí a área embaixo vai ser 200 centímetros quadrados. A letra B, 20 vezes 5, 100 centímetros quadrados, certo? E a letra C tem aí 50 centímetros quadrados, que é 5 vezes 10, certo? 20 dividido por 50 vai ser quanto? 0,4 newtons por centímetros quadrados, certo? É simples, você vai calcular pressão é igual a força sobre a área. Força sobre a área, sempre isso. Esse cálculo é bem simplificado, né, gente? Espero que vocês tenham compreendido esse exemplo. Aí tem falando assim. A hidrostática, agora a gente vai ver um pouquinho de história, é só isso. O bicho de 7 cabeças vai ser só isso. Vocês vão calcular P é igual a F sobre A. Pressão é igual a força sobre a área, certo? A força em Newton e a área em centímetros quadrados, ou metros quadrados, dependendo da situação, certo? E aí, a gente vem um pouquinho para a história do precursor, daquele que começou os estudos sobre a mecânica dos fluidos, certo? Que foi Arquimedes. Aí o livro deu um destaque enorme para a história dele. É óbvio que eu não ia deixar passar, né? Coloquei aqui a introdução do estudo sobre Arquimedes e aí a gente vai acompanhar no livro, certo? Nasceu na cidade-estado grega de Siracusa, na ilha da Sicília. Ele nasceu em 287 a.C. e morreu em 212 a.C. Era filho do astrônomo Fidías. Vejam só, ele já era filho de astrônomo. Então, ele já era, né, introduzido nesse ramo. E foi mais importante matemático da antiguidade. Gente, quando a gente fala de Arquimedes, para um matemático, se arrepia todo, porque ele era o cara, certo? Suas produções incluem geometria plana e sólida, então ele estudou muito geometria, né? Ele estudou astronomia, ele estudou aritmética, que é outra área da matemática, estudou mecânica e hidrostática, que é a física dos fluidos. Então ele teve muito estudo também, muita contribuição para a física, com mecânica, com astronomia, com hidrostática também, certo? Foi ele quem criou um método para se calcular o número π, aquele π que é 3,1415926535 reticência, o π, foi Arquimedes que começou a estudar esse número, certo? E aí, quando jovem, agora eu vou contar a história para vocês, está a partir do segundo parágrafo do livro aqui, ó, certo? Tem essa foto aí mesmo que eu coloquei. Quando jovem, estudou em Alexandria, o templo do saber da época, com Conon, um dos discípulos de Euclides. Embora na antiguidade não houvesse clara distinção entre matemáticos, geômetras, físicos, cientistas naturais e filósofos, Arquimedes destacou-se principalmente como inventor e matemático, sendo considerado um dos maiores gênios de todos os tempos. Então,
Antigamente, como a gente falou nas aulas iniciais de física, não tinha aquela distinção. Isso aqui é física, isso aqui é matemática, isso aqui é ciência. Eram tudo cientistas, certo? Depois é que começou a se dividir, né? Cientistas de números foram os matemáticos, os cientistas naturais foram primeiros considerados físicos e tiveram os químicos também. E os filósofos também, né? Que eram os pensadores. Em mecânica, são atribuídas a ele algumas invenções, tais como a rosca sem fio, a roda dentada, a roldana móvel, que também vão ser assuntos que vocês vão estudar mais na frente em física, certo? Roldana. E a alavanca. Então, ele também foi o grande conhecedor que começou os estudos da alavanca. Vocês vão entender tudo isso perfeitamente mais na frente, certo, gente? Nos estudos posteriores da física que vocês vão ter. Deixa eu ver aqui. Alguns historiadores dizem que ele teria criado dispositivos como a máquina de Antiquitera. Teria dito: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Porque, segundo ele, com a alavanca, só fazendo esse parênteses aqui, com a alavanca a gente consegue levantar coisas muito mais pesadas do que nós, usando pouca força, certo? Porque a alavanca tem todo um estudo físico que a gente consegue suspender sem fazer muita força, sem precisar de muita força, certo? Foi morto acidentalmente por um soldado romano após a tomada de Siracusa, durante a Segunda Guerra Púnica. Dizem que quando os soldados romanos invadiram a praia de Siracusa, encontraram um senhor, o próprio Arquimedes, desenhando círculos na areia. Sem imaginar que esse era o gênio responsável pela criação das poderosas armas sicilianas, assassinaram. Então, imagine, o cara era um grande colaborador do exército, né, naquela época, dos soldados romanos, e aí assassinaram ele, o cara que fazia as armas poderosas dele. Em física, no seu Tratado dos Corpos Flutuantes, estabeleceu as leis fundamentais da estática e da hidrostática. Um dos princípios fundamentais da hidrostática é assim enunciado: todo corpo mergulhado, total ou parcialmente em um fluido, sofre uma impulsão vertical, dirigida de baixo para cima, a qual é igual ao peso do volume do fluido deslocado, e aplica no centro de impulsão. Então, o que é que isso quer dizer? Se a gente mergulha qualquer corpo num fluido, né? Por exemplo, se a gente deita, vamos dizer que a gente deita numa piscina. Está dizendo o quê? Existe uma impulsão de baixo para cima que vai impulsionar a gente, certo? E vai deslocar o fluido ao nosso redor em direção a essa impulsão, certo? O centro da impulsão é o centro de gravidade do volume que corresponde à porção submersa do corpo. Isso quer dizer que para o objeto flutuar, o peso da água deslocada pelo objeto tem de ser maior que o próprio peso do objeto. Então, a água, a quantidade de água que tem naquele local, né, aquela água vai ter que ser maior do que o peso desse objeto para que esse objeto flutue, certo? Aí vem aquele detalhe, né? Vocês já tentaram flutuar na água da piscina e na água da praia? Onde é que a gente consegue flutuar melhor? Já fizeram esse experimento? Façam, depois vocês me dizem. Deitem numa piscina com os braços e as pernas abertos e fiquem parados esperando flutuar. Sem nada, tá, gente? Sem boia, sem nada. E façam a mesma experiência na água do mar. Depois vocês me dizem o que aconteceu, tá certo? Experimento. Investigação científica. Conta-se que, certa vez, Hierão, rei de Siracusa, no século III a.C., havia encomendado uma coroa de ouro para homenagear uma divindade que supostamente o protegera em suas conquistas, mas foi levantada a acusação de que o ourives o enganava, misturando ouro maciço com prata em sua confecção. Para descobrir, sem danificar o objeto, se o seu interior continha uma parte feita de prata, Hierão pediu ajuda de Arquimedes. Então,
ele fez? Estão me enganando. Levantou a suspeita de que aquele ouro estava sendo misturado com prata. E o rei, obviamente, queria uma coroa toda de ouro, né? Toda ouro puro, ouro maciço. E aí, quem foi que ele pediu ajuda? Arquimedes. Esse lhe pôs a procurar uma solução para o problema. Como descobrir se aquela coroa tinha prata misturada ao ouro, sem precisar danificar essa coroa, né? Sem precisar derretê-la para ver. A qual lhe ocorreu durante um banho. Além da afirma que Arquimedes teria notado uma quantidade de água correspondente ao seu próprio volume, transbordava da banheira quando ele entrava nela, e que, utilizando um método semelhante, poderia comparar o volume da coroa com os volumes de iguais pesos, de prata e ouro. Bastava colocá-los em um recipiente cheio de água e medir a quantidade de líquido derramado. Feliz com essa fantástica descoberta, Arquimedes teria saído nu à rua gritando: Eureka! Eureka! Que significa encontrei, encontrei! Então imagina, na hora de tomar banho, que ele foi entrando na banheira, que ele viu a água subindo, ele fez. Deu aquele plim-plim na cabeça dele. E foi daí que surgiu esse Eureka, né? Que a gente já ouviu. Quem nunca ouviu, né? Eureka! Encontrei a solução de todos os problemas, né? Foi Arquimedes também que trouxe esse Eureka, certo? E aí, Arquimedes foi um grande contribuidor para a matemática, mas também foi um grande colaborador da física e ainda teve os pensamentos filosóficos dele, né? Essa aí é uma pintura dele, certo? Tá até aqui, deixa eu ver aqui para eu dizer bonitinho. Uma representação do século XV de como seria Arquimedes, por Domenico Fresh, certo? Domenico fez essa pintura aí linda e maravilhosa, né? Do barbudo Arquimedes. E aí tem essas 3 frases dele que eu quis trazer para vocês, certo? Brincar é condição fundamental para ser sério. Então, se você brinca, você vai conseguir ficar sério, certo? Um dia. Dai-me um ponto de apoio e levantarei o mundo, que foi aquela que a gente falou aqui. E aqui acharam uma mais aprofundada, né? Dê-me uma alavanca longa o suficiente e um suporte forte o suficiente que eu poderei sozinho movimentar o mundo. Então, ele cria bastante, né, naquilo que ele afirmava. E aí, vamos praticar. Hoje tem pouquinha tarefa, gente. São só 5 questões, certo? Semana que vem a gente corrige, juntamente com a da semana passada, que eu não ia trazer para corrigir aqui, né? Gravada. Aí na próxima aula a gente corrige essa, termina de corrigir a atividade de força, certo? E espero que vocês façam a tarefa, enviem a foto para mim, gente. Isso é muito, muito, muito importante que vocês enviem essa tarefa para mim, para que fique arquivado que vocês estão participando. Eu vou conversar. Quantas vezes for preciso, eu vou pegar no pé de vocês. Existem pessoas que toda semana mandam a tarefinha corretamente. E aí, quando eu corrijo na aula, essa pessoa já está com o seu ponto lá computado. Não é obrigado você acertar tudo. Você está aprendendo. A gente corrige junto nas aulas ao vivo, juntamente para esclarecer toda e qualquer dúvida que vocês venham ter. Agora, vocês precisam estudar e se dedicar, viu? Porque senão, gente, vocês vão terminar perdendo esse ano. O foco é que a gente se adapte a essa situação. Se a gente conseguir voltar para a nossa aula presencial, maravilha, perfeito. Mas se a gente não conseguir, a gente precisa passar de ano, a gente precisa aprender. E para isso vocês têm que se dedicar. E do jeito que está, não dá 8º ano. Vamos se dedicar, vamos fazer as tarefas direitinho, vamos mandar as tarefas para mim, amanda@colégiodomleãope.com.br, tá certo? Coloca essa atividade respondida lá. Tira uma foto, hoje vai ser tranquilo, só tem uma página para você tirar uma foto. Tira a foto, manda para meu e-mail, e aí eu vou corrigir, vou computar na minha planilha que você fez sua tarefa, tá certo? Por favor, por favor, por favor. Tá bom, gente? Um beijão. Excelente final de semana para vocês. E semana que vem estou chegando com novidades para vocês, tá bom? Beijo, gente. Deixa eu sair aqui.
E voltei, agora estou grande novamente. Eu e meu fone rosa. Então é isso. Fico esperando a tarefa. Estudem e até semana que vem. Bye, bye. Beijinhos.